falando aqui? Aí, ó. Nós estamos falando disso aqui. De uma abordagem em rede em que a gente tem o dinamismo de múltiplas relações entre as pessoas. E pessoas pensam, sentem, fazem, impactam, tá? Em N dimensões. Esta rede, que é a abordagem que a gente está aqui adotando para a nossa conversa, ela não é simples, ela é extremamente complexa e com uma série de aspectos que sequer estão mapeados. Por que eu estou dizendo isso, gente? Para a gente não correr o risco de fazer um projeto de rede, ticar e dizer assim, ufa, acabou. Tá? E por que não dá para fazer isso? E aqui, quando a gente fala da coisa que a gente faz, como o Rogério disse aqui, nós estamos falando de uma dimensão tangível, que tem começo, meio e fim. Quando a gente fala de pessoas, nós estamos falando de dimensões tangíveis e intangíveis. Nós estamos falando de um ser humano e suas múltiplas dimensões. A dimensão orgânica, a dimensão mental, a dimensão intelectual, a dimensão emocional, a dimensão cultural, a dimensão social, a dimensão planetária, a dimensão cósmica, a dimensão espiritual. Tudo isso está aí ao vivo e a cores quando eu tronco com uma pessoa. Portanto, uma rede desta natureza, ela não é um projeto que a gente faz um plano de implantação para 2 anos e daqui a 2 anos a gente procura outra coisa para fazer porque aquele projeto acabou. Esse é um cuidado imenso que a gente tem que ter ao lidarmos com pessoas. Gente, é estático. Você tem uma polaridade estática que permite o acesso a um bando de gente. Popularmente a gente chama isso de site. Tá? Vai lá todo mundo e acessa. Tá bom. Sem sombra de dúvida, nós estamos falando de alguma natureza de compartilhamento, mas não vamos chamar isso de rede. Quando aqui nós estamos falando de rede, nós estamos falando disso aqui. É só mudar uma palavrinha e muda o mundo. Aqui nós estamos falando do acesso de todos ao saber, a um saber instituído, estático. Aqui nós estamos falando do acesso ao saber de todos. Temos uma contribuição ao mundo. Todos estamos de alguma forma envolvidos numa instância de responsabilidade. É dessa rede que a gente está falando. E aqui nós estamos falando de relação das pessoas, e não de relação e de fluxo da informação. Isso aqui eu vou repetir, não que não seja válido e relevante, mas não chamemos isso de rede. Rede é algo que existe quando existem pessoas, quando existem inteligências, sensibilidades, produção, contribuições. Por isso essa coisa que nos recebe, que nos acolhe, se chama nós da comunicação. Mas essa relação se torna coesa, seja sob a ótica pessoal, profissional, comercial, aí cada um estabelece a categoria que acha mais adequada para olhar para a sua rede, para o seu network, quando isso se consolida na ótica da coesão. E o perfil das pessoas? É este perfil que define a natureza da relação, a natureza do encontro. E aí nós estamos falando de um encontro consigo mesmo, com o seu universo próximo e com o mundo. E é a partir deste perfil que é possível se trabalhar a gestão de uma identidade, a gestão de uma reputação. Nós tivemos recentemente o caso numa grande organização em que a própria área de comunicação nos solicitou um mapeamento desta rede, a rede da área de comunicação dentro da organização. E foi surpreendente a reação das pessoas, profissionais de comunicação. Quando esse resultado apareceu e a gente mostrou a densidade da rede, a coesão da rede, a questão das relações pessoais e profissionais, a frequência, a iniciativa, a forma como as pessoas tomam a iniciativa ou constituem as suas relações, de que forma essas pessoas são vistas, né? Aquilo que eu afirmo ser, como é que o outro me vê, que impacto isso produz. Quando esse resultado foi apresentado, algumas pessoas se sentiram invadidas. Dá para a gente imaginar isso? Um profissional de comunicação que é responsável pela gestão da reputação, da organização onde ele trabalha, ele se sentir invadido
ao ver a sua reputação sendo avaliada. Gente, isso não é invasão. A todo momento eu digo isso. Entre a nossa pele e o mundo externo não tem um vácuo que eu posso chamar de meu espaço. Não existe a invasão do meu espaço. Por quê? Porque não existe uma divisão, um isolamento entre o que eu sou e o que o mundo é. Nós somos a mesma coisa. Nós estamos falando de identificar, de mapear, de compreender, de se aprofundar nessas redes, primeiro, para identificar o potencial de relacionamento pessoal e profissional de um grupo, de uma organização, de uma marca. Nós estamos falando de atuar com foco em relacionamento e compartilhamento. Como é que eu pretendo atuar de uma forma compartilhada, implantar a gestão sistêmica dos procedimentos, montar modelos de governança que sejam sustentáveis, se a gente não tiver como subsídio essa atuação com foco em relacionamento e compartilhamento? Essa é a matéria-prima. Como é que eu vou conseguir perceber a qualidade dos vínculos? Existem vínculos ou não? E se existem, de que natureza são? Fortalecer e integrar os vínculos reais e potenciais das relações pessoais e profissionais, das relações de um determinado contexto. Quando a gente diz assim, a densidade da rede, que é essa coisa, eu conheço fulano, eu conheço Beltrano, eu conheço isso, eu conheço aquilo, eu conheço aquilo outro, se, como o Rogério disse, na maioria das vezes a gente tem 50% de relações não coesas, em que o outro não reconhece a existência desta relação, isso aqui, gente, não é um problema. Isso aqui é um campo potencial de relacionamento, em que uma determinada movimentação já se realizou e que, eventualmente, a gente esteja, de alguma forma, precisando gerar algum tipo de estímulo para que ela se transforme numa relação coesa. Mas isso só deverá ocorrer, lembrando daquele primeiro preceito, que nós não precisamos estar conectados com todo mundo, tá? E esse é um subproduto dessa análise. Quando você olha para a densidade das relações de uma rede, para a coesão das relações de uma rede, tem uma outra pergunta. Será que a gente precisa transformar todas essas relações não coesas em relações coesas? Será que a gente precisa estar todo mundo plugado em todo mundo? Será? E aí a gente começa a falar em bem comum. Talvez seja do meu interesse estar plugado em todo mundo, mas será que é algo benéfico para todo mundo? Como é que eu me posiciono? Se a gente não perceber isso, gente, nós entramos nesse drama, por exemplo, que se transformou o telemarketing. Porque todo mundo resolveu falar comigo. Todo mundo resolveu me oferecer uma coisa boa. Todo mundo resolveu dizer que é meu amigo. Todo mundo resolveu me contar que está preocupado comigo. E a minha vida virou um inferno. Tá? Porque todo mundo resolveu transformar relações não coesas em relações coesas, da natureza do vínculo e da coesão. Pumba! Ninguém aguenta. Essa sutileza é que constrói o bem comum. Quando eu saio do meu autoposicionamento, da minha autopercepção, e mergulho na percepção do outro. E desta movimentação nascerá uma natureza de vínculo, que pode, inclusive, ser de distanciamento, e será benéfico. O benéfico não é sinônimo de todo mundo colado, de todo mundo junto. Existe um distanciamento que pode ser saudável, pode ser benéfico, pode ser frutífero e que pode ser potencializador de outras naturezas de relações.